Bom, esse é o primeiro post que eu gravo depois das eleições. Devem ter percebido que eu gravei muito pouco durante o período eleitoral e não foi só eu, nem foi uma omissão. Porque nós tivemos esse ano uma eleição em que os ânimos estiveram muito exaltados, na minha opinião, muito polarizado. Aliás, o país vem nos últimos anos numa situação muito polarizada. Então, o que aconteceu? Você não consegue contribuir para o debate. Eu percebi, por exemplo, que vários institutos sérios, entidades de classe, organizações da sociedade, que sempre contribuem nesse processo eleitoral com propostas, encaminham sugestões aos programas de governo dos candidatos. Nesse ano ninguém fez nada, todo mundo... Foi um ano do bicentenário da independência, praticamente nenhum desses institutos fez propostas, nem no primeiro, nem no segundo turno, né? Poderia ser que, não, vamos esperar o segundo turno, porque não havia ambiente para isso. Mesmo dentro desses institutos de pensamento, nessas organizações, havia uma polarização, não se chegava a um consenso sobre o que propor aos candidatos. E diante disso ficou esse embate polarizado, né? Cada um achando que o demônio era o outro lado e ficamos nesse impasse. Bom, mas a eleição acabou, o presidente Lula vai para o seu terceiro mandato, né? Terceira vez que ele será presidente. O presidente Bolsonaro também teve uma votação, 58 milhões de votos, né? Não conseguiu ampliar sua vantagem no Sudeste e com isso Lula ganhou por uma diferença pequena, mas são 2 milhões de votos e há que se respeitar a decisão da maioria dos brasileiros. Olhando um pouco para trás, a gente não pode ignorar a política no caso de quem analisa a economia. A política sempre, de alguma maneira, ela reflete na economia. Gostaria só de falar da economia propriamente, mas não tem como fugir da política. Eu vejo que o Bolsonaro não conseguiu estar aí nesta eleição os moderados. Ele com o seu discurso muito, até truculento em determinados momentos, intolerante, ele afugentou os moderados, né? Então os moderados correm para o Lula, que se cria essa frente. Então estava lá o Alckmin, estavam os economistas do Plano Real, né? Armínio Fraga, Malan, Gilmar Baixa, Lara Rezende, Henrique Meirelles, né, que trabalhou para o Lula também, enfim, a Simone Tebet, o ex-presidente do Partido Novo, Amoedo. É dizer, esses moderados, eles vão para a candidatura a Lula exatamente porque tem uma perspectiva de diálogo. Provavelmente, na parte econômica, essas pessoas não pensam, e devem ter muitas discordâncias em relação ao presidente Lula, mas tem um espaço para diálogo que não tinha com o Bolsonaro. Então, na minha modesta opinião, o Bolsonaro perdeu para ele mesmo. Qual é o sentido que ele perdeu para ele mesmo? Se a gente olha as estatísticas, eu cheguei a falar isso num post, um dos poucos posts que eu gravei antes das eleições, o governo dele é melhor avaliado do que ele, né? As pesquisas mostram a avaliação do governo melhor do que o do presidente. Então significa que coisas que o governo dele fez foram aprovadas pela opinião pública, né, pelas pessoas que foram pesquisadas, mas quando fala, e o presidente? Aí cai a aprovação dele, né? Então as atitudes que ele tomou, a forma como ele se comportou nesses 4 anos, né? Aquela questão da pandemia, por exemplo, que ele tomou uma atitude assim, avessa à vacina. Eu não tomo vacina, eu sou corajoso,
dizendo que quem toma vacina é um maricas, né? Enfim, isso para um presidente da República não é uma postura do presidente. Fora de também ter se isolado internacionalmente, né? Isso é uma questão dramática para o Brasil, né? O presidente só foi ao Suriname. Nesse continente todo, o Brasil sempre teve uma política de boa vizinhança, foi convidado por ninguém. Ninguém o queria lá. Fora o Suriname, não foi ao Canadá, aos Estados Unidos sim, durante o governo Trump. Quando o Biden assumiu, ele não foi mais convidado para ir. Mas o resumo da ópera, na minha opinião, é que a liberdade é o bem mais precioso da humanidade, né? Eu acho que é isso. E a gente não consegue ter a liberdade no máximo plena, sem uma liberdade no ambiente político, ou seja, a democracia e a liberdade econômica, e juntando isso também a paz social. Você não vai conseguir paz social sem políticas públicas que reduzam a desigualdade, que melhorem as condições de vida daqueles mais desfavorecidos, né? E a liberdade econômica é você impulsionar o empreendedorismo, é você permitir que os mercados funcionem, aloquem recursos, ajudar até as atividades econômicas, dar vazão a ela. E no plano político, conviver com contraditório, né? A democracia, aceitar, por exemplo, ser derrotado na eleição. Isso é um bem precioso. A gente olha hoje o mundo, mesmo aqueles países sem tradição democrática e que mantêm regimes autocráticos ou ditatoriais ou autoritários, há uma rejeição a isso. A China hoje tem, por exemplo, uma das economias mais importantes do mundo. Não se pode hoje participar do comércio internacional sem ter a China como um parceiro comercial importante ou financeiro, enfim. No entanto, quando entra no plano político, ela não exerce nenhuma liderança, fica politicamente isolada no mundo, porque quer tomar Taiwan à força, né? Não busca o diálogo, não busca a linha da democracia, mas sim a força, né? Tem má repercussão agora o terceiro mandato do Jinping. E a Rússia completamente isolada, porque tem um regime autocrático que agride um país vizinho. Mesmo na Ásia, a gente vai vendo ali, né, um exemplo de Myanmar e de outros países que também sem tradição democrática, mas que o mundo não aceita mais esses regimes que agridem a democracia, que não buscam a liberdade, né, a liberdade como essencial. E então acredito que esse ambiente que o Bolsonaro alimentou, como se a gente estivesse à beira de um golpe a todo momento, uma intervenção das Forças Armadas, falta de diálogo com o judiciário, enfim, esse ambiente sempre de agressão, sempre de embate, sempre briga lá com as organizações que defendem os direitos dos indígenas ou dos quilombolas, ou seja lá de quem for, essa briga permanente, isso não leva a nada. Tomara que a gente consiga passar por isso. Acho que o maior desafio do governo Lula talvez seja restabelecer um ambiente de diálogo. Acho que tem pautas comuns, os moderados dos dois lados. A questão da corrupção, por exemplo, é uma pauta que pode ser comum. Aí vão dizer, olha, mas o governo Lula saiu chamuscado pelo que aconteceu com o escândalo da Petrobras, com o mensalão. Mas é outra história, agora é daqui para frente. O país mudou, tem outros mecanismos, não há ambiente para fazer o que aconteceu no passado. Isso é uma pauta comum, né?
Se o governo for atento e for firme em qualquer indício de corrupção que venha a aparecer, isso pode fazer um programa com os moderados, enfim. Essa é a questão política. Eu acho deplorável, inclusive, o que aconteceu logo depois da eleição, com aquele fechamento das estradas. Isso é uma coisa que traz prejuízo a todo mundo. Esse direito de ir e vir, a gente não pode realmente, nenhuma hipótese, violar, né? Você não pode trancar uma estrada impedindo que o trânsito das pessoas seja impedido. Acho que foi uma coisa muito ruim. Isso vai entrar no débito do presidente. Mas agora eu quero falar de economia, mas vai ser no próximo post.